Em Portugal há uma expressão idiomática, uma expressão popular que se costuma dizer: junta-se a fome com a vontade de comer. Então acho que temos que começar a separar a fome da vontade de comer, pelo menos durante a oração, que senão nós não conseguiremos ter um tempo com a reverência que precisamos. Mas, amados, depois de então uma votação acérrima, depois de uma série de pregações e um livro ouvidos, regados com oração e uma boa dose de temor diante de Deus, depois inclusive de uma noite de 3 horas, eu percebo que, de facto, o assunto que está diante de nós é um assunto extenso, é um assunto complexo e eu creio que é um dos mais fraturantes nos tempos atuais. Estamos a falar, nomeadamente, do tema que nós iremos começar esta semana na nossa série O Cristão que é o cristão e o vestuário, ou a moda e, acima de tudo, o princípio que nós iremos estar a debater ou iremos estar a tratar, iremos nos estar a aprofundar, que é a modéstia. Será o assunto que também nos irá nortear nas próximas semanas. Como eu disse, não creio que este tema seja fraturante, no entanto, porque eu creio que existe uma variedade de aplicações ou de correntes bíblicas sobre este assunto. Não é por esse motivo que eu acho que é um assunto fraturante, porque não é porque eu acho que a Bíblia não é clara sobre este assunto ou que a Bíblia não nos deixa vastas passagens sobre este assunto, não é por isto que eu não creio que é um assunto fraturante. Mas antes, porque eu entendo que a Igreja em geral tem trilhado um caminho avesso e a par da cultura, em detrimento de seguir a palavra de Deus. Eu arrisco-me a dizer que este é o ponto mais crítico no qual o mundo cristão hoje falha. Sei que pode parecer um bocado bombástico ou sensacionalista, mas eu creio que este é um assunto sério, é um assunto no qual, como eu disse, eu creio que é o assunto mais crítico em que a Igreja, no geral, falha. E no tocante aos motivos desse falhanço, eu poderia citar alguns, mas antes nós primeiro vamos à palavra do Senhor. Antes vamos nos debruçar diante da palavra do Senhor, regada com oração, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez. Vamos abrir a passagem que nos tem norteado ao longo desta série, que é Romanos 12, 1 e 2. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Então, Romanos 12, 1 e 2, convidava aqueles que se puderem a colocarem de pé, como sinal de reverência à palavra do Senhor. Vamos ler assim então o que diz na palavra do Senhor e faremos a leitura na versão Almeida século 21. Diz assim, então, palavra do Senhor. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Pai de amor, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra foi lida. A espada do Espírito Santo foi colocada em ação e nós clamamos que Ele, de facto, faça o Teu belo prazer, Senhor Deus. Que Ele penetre bem fundo no nosso coração, que Ele consegue aquilo que é impossível de como
que dividir juntas e medulas e fazer divisão entre alma e espírito, que Ele venha então trabalhar no nosso coração. Como já dissemos, é um tema complexo, é um tema delicado, é um tema que causa tantos problemas até dentro e fora das igrejas, Senhor Deus. Dentro e fora da igreja este assunto causa problemas, causa fricções, causa desentendimentos, causa divisões, mas não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é estarmos aqui diante da Tua Palavra, nos submetermos a ela e pedirmos que o Teu Santo Espírito venha trabalhar em cada um de nós, porque todos nós, sem exceção, precisamos de ser trabalhados nesta área, Senhor Deus. Cada um de nós precisamos de ouvir a Tua voz e precisamos nos submeter e obedecer à Tua voz, Senhor Deus. Venha então, Deus bendito, falar aos nossos corações, conduzir-nos à vitória, Senhor, à vitória contra o pecado, à vitória contra este mundo, à vitória contra o inimigo das nossas almas. E então pedimos e rogamos que Tu venhas falar connosco, que também estejas a receber humildemente este culto que Te prestamos, de forma que suba diante da Tua presença como um cheiro suave, que traga agrado ao Teu coração e que venha, Senhor Deus, produzir, por sua vez, frutos de bênção nas nossas vidas, frutos de arrependimento, frutos de piedade, frutos de santidade, frutos de modéstia, frutos de vidas que de facto são vividas como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti. É isto que nós pedimos, é isto que nós Te agradecemos, orando no santo nome de Jesus, dizendo amém. Podem se sentar, amados. Então, como nós lemos na passagem, o desafio que esta série nos lança, o desafio que esta série lança a cada um de nós, é que nós possamos compreender que a nossa vida não é nossa. Nós não somos senhores da nossa vida, nós não somos senhores do nosso nariz, nós não somos senhores da nossa vontade, nós não somos senhores dos nossos planos, nós não somos senhores do nosso corpo, porque nós somos do Senhor Jesus. Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Nós cantamos com frequência, nós acabamos de ler que Paulo nos incita, tendo em conta esta realidade de que Cristo nos comprou literalmente do mercado de escravos de Satanás, pagando com o seu próprio sangue, para, como já hoje dissemos, nos arrancar do lamaçal, nos arrancar das trevas e trazer para o reino da sua maravilhosa luz. E por causa disso, nós agora somos chamados a viver vidas entregues, vidas submissas, vidas que sejam sacrifícios vivos, ou seja, que nós, na medida em que vivemos, na medida em que nós continuamos atuantes, na medida em que nós continuamos a seguir o curso da vida a que o Senhor Deus nos leva a viver, buscando colocar em prática os nossos dons e talentos conferidos pelo Espírito Santo de Deus, que nós compreendamos que a nossa vida tem que ser vivida como ato de culto a Deus. Como nós ontem, antes do piquenique começar, relembrávamos, e também ao longo desta série de pregações neste tema, porque eu percebo que irei demorar algumas semanas neste tema, porque acima de tudo não estamos a falar de uma questão de invólucro, não estamos a falar de uma questão de embrulho, nós estamos a falar do conteúdo do presente. Nós não estamos a falar meramente naquilo que nós usamos para adornar os nossos corpos. Nós estamos a falar do que vai dentro do nosso coração. A palavra nos alerta que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E, amados irmãos, permitam uma extrapolação, não me apedrejem, para já pelo menos. Que igualmente o corpo veste daquilo que o coração está cheio, amados. O corpo veste daquilo que o coração está cheio. Vou dar um pulo para a frente para depois voltar para a introdução. Amados irmãos, se o nosso corpo, ou antes, se o nosso coração
está cheio da glória de Deus, está cheio das coisas do céu, está transbordante dos mandamentos do Senhor Deus, está transbordante do desejo de servir e de nos submetermos à palavra do Senhor em cada um dos aspectos da nossa vida. Os nossos corpos, por sua vez, terão que espelhar isso. Não tem como, amados irmãos. Não tem como. Foi exatamente isto que a Igreja fez no Império Romano. Aquele império completamente promíscuo. Um império onde a pedofilia era uma coisa socialmente aceitável. Em que a homossexualidade corria solta e era socialmente aceitável, inclusive era descrita. E era escrito como a forma mais exaltada da sexualidade. Nas quais, não querendo entrar em muitos detalhes, nós sabemos que naquelas casas de banhos públicas, quando eu digo casas de banho, é para tomar banho mesmo. Piscinas e como spas, adaptando à nossa cultura. Os spas eram literalmente divididos, sim, de uma secção de homens e uma secção de mulheres, mas porque o que se passava lá dentro acontecia mesmo entre os homens com homens e mulheres com mulheres. E a igreja entra no Império Romano e a igreja começa a mudar tudo isso, a eliminar da sociedade tudo isso e a mudar a forma como as pessoas falavam, a mudar a forma como as pessoas pensavam e, naturalmente, a mudar a forma como as pessoas se vestiam. E, amados irmãos, agora volvidos, quase 20 séculos, quase 2000 anos da história da igreja, e nós podemos olhar para a nossa sociedade e creio que todos concordarão que estamos a revoltar igual ou pior do que o Império Romano era. E isso se passa no mundo e começa também a se passar naquilo que é chamado de igreja. E por isso nós temos que pensar onde é que nós estamos a falhar. Onde é que nós como igreja estamos a falhar? Naturalmente, e os irmãos compreenderão, que sendo a maioria de vós oriundos do Brasil, um país onde se diz que a porcentagem de evangélicos amontoa às estatísticas que dizem 20%, outras dizem 50%, outros dizem 60% da população. E nós perguntamos-nos porque é que as influências em termos de roupa, as influências das músicas, as influências dos filmes e das séries, as influências da gravidez na adolescência, as influências da criminalidade e dos assassinatos só pioram praticamente. Só pioram. Como é que nós podemos dizer, depois, permitam-me a expressão, que qualquer país que seja é do Senhor Jesus? Se quando aquilo que é a forma como o povo vive, como o povo fala, como o povo pensa, como o povo se veste, assim somos semelhantes ao povo de Israel, que dizíamos que éramos povo do Senhor, ou diziam, digamos assim, que eram povo do Senhor, e depois adoravam sim a outros deuses, e tinham altares expostos para outros deuses. E como eu disse, por sua vez, se o nosso coração, permitam umas palavras pesadas, mas verdadeiras, e fruto, compreendam, irmãos, de um coração pesaroso com este tema. Quanto mais eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a olhar para as passagens nas Sagradas Escrituras, eu confesso que eu comecei a ser invadido por um incómodo muito grande, amados irmãos. E eu comecei a sentir incómodo acima de tudo por mim próprio. Um incómodo pensando tudo o que eu já fiz. Como é que eu já me vesti? Como é que eu já me portei com o sexo oposto? Comecei a pensar e a remontar a tempos mesmo antes da minha conversão. E a relembrar-me comportamentos indecentes da minha parte. Formas de vestir indecentes. E depois mesmo, depois da minha conversão,
Igualmente, comportamentos indecentes, forma de vestir indecente. E comecei a ser invadido por sério temor e a perceber igualmente que este é um tema muito sério, amados irmãos, porque, como eu disse, não tem a ver com o embrulho. Tem a ver com o conteúdo do presente. Não tem a ver meramente com o que a gente coloca sobre o nosso corpo. Tem a ver com o que faz palpitar o nosso coração. E como eu estava a dizer, não querendo perder a linha do raciocínio, se porventura o nosso corpo, ou antes, o nosso coração, é permeado de erotismo, é permeado de pornografia, é permeado de luxúria, de cobiça, por sua vez, nós inevitavelmente iremos transparecer isso também com a nossa forma de vestir. Vai ser algo inevitável, amados irmãos. E eu compreendo que todos nós temos histórias de vida diferentes. Temos passados diferentes. Temos situações traumáticas diferentes. Contextos diferentes da nossa caminhada cristã. No entanto, todos nós, agora, assim espero, resgatados pelo sangue do Cordeiro, agora fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. O nosso cadastro agora está limpo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por sua vez, nós precisamos de nos comportar, de nos portar, de nos adornar de forma a pessoas que tiveram a sua vida transformada por Cristo Jesus. E, amados, em Tiago 5,16, Tiago 5, lá no finalzinho do Novo Testamento, a seguir é Hebreus, Tiago 5,16 diz uma passagem que nós muitas vezes até escamoteamos por causa dos excessos cometidos outrora no contexto do catolicismo romano. Nós, por sua vez, como protestantes, como evangélicos, enterramos esta passagem que nos diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz, ou como dizia nas versões mais antigas de Almeida, que a maior parte dos irmãos deve lembrar, pode muito em seus efeitos. Amados, eu percebo que muitas vezes por causa de imaturidade, por causa muitas vezes até de, podemos chamar mesmo farisaísmos na Igreja do Senhor Deus, muitas vezes nós perdemos a bênção de poder desabafar um irmão, de ter a repreensão de um irmão, de ter a admoestação de um irmão, de ter um irmão que diz, de ter um irmão que chora connosco e diz: eu vou orar por ti sobre este assunto, eu vou te acompanhar nesta tua batalha. Nós temos visto que nós temos padecido, como igreja padecemos muito, porque achamos, como eu disse, que a vida é de cada um. Eu sou o Senhor da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, sou eu e Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. E eu até diria, aumentando um bocadinho mais o calor, isso é uma mentira satânica. Porque se nós somos igreja, nós fomos colocados na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o sinónimo de uma família. Se porventura o Senhor não nos converteu para o vácuo, ou para o nada, ou para que cada um siga o cristianismo à sua maneira, mas se nós fomos colocados e introduzidos no povo do Senhor Deus. Ainda há bocado dizíamos e alegávamos que nós, lendo o Salmo do número 113, se não me falha a memória, 15, obrigado, 115, que nós somos o Israel celestial do Senhor Deus. Lembrando à semelhança daquilo que nos lembra Romanos 9, dizendo que nem todo de Israel é israelita, mas nós somos do Israel celestial de Deus. Nós somos assérios daquele que não tem a circuncisão obrigatoriamente na carne, mas aqueles cujo coração foi circuncidado. Como é que nós agora podemos achar que, por sua vez, estas diretrizes bíblicas são para nós olharmos e acharmos que é uma mera recomendação?
Uma mera sugestão. Amados, e aqui diz, e passa a enfatizar, amados, confessai os vossos pecados ao pastor? Confessai os vossos pecados não é ao presbítero? Confessai os vossos pecados ao missionário? Confessai os vossos pecados ao superintendente maior? Não. Uns aos outros. Uns aos outros. Porque numa igreja madura, amados irmãos, a fofoquice que é descrito, que Deus abomina, que Deus odeia com ódio santo, começa a desaparecer. Porque nós, quando ouvimos que o nosso irmão está a padecer uma dificuldade, isso leva-nos às lágrimas para orar pelo nosso irmão. Leva-nos a pensar, como é que eu posso ajudar este meu irmão a ultrapassar esta dificuldade? Em vez de eu ir a correr atrás do outro, tu nem sabes o que eu ouvi dizer daquele irmão. Tu nem te passa o que eu ouvi dizer daquele irmão. Mas antes que eu saiba, quando nós temos um problema num dedo do pé, nós não começamos... também é só um mindinho, a gente corta, não há problema. É só um mindinho. Faz lembrar aquela cena de um célebre filme brasileiro, por sinal, conhecido no mundo inteiro. Preferes o tiro na mão ou no pé? Escolhe. Vais dar um tiro. Preferes na mão ou no pé? E nós muitas vezes, como cristãos, na igreja, comportamos-nos assim. Vemos o nosso irmão a passar uma dificuldade, em vez de irmos junto do nosso irmão, como Mateus 18 nos diz, e ver se conseguimos ganhar o nosso irmão, a gente escolhe em quem é que a gente abate. Eu vou abater este, eu vou abater aquele. Enquanto a visão da igreja é um corpo. E quando uma parte sofre, todo o corpo sofre. Quando uma parte começa a extraviar e começa a causar escândalo, todo o corpo vai cair em escândalo. Por isso, amados irmãos, não é com alegria que eu vejo quando muitas vezes aqueles que eu outrora, por discernimento e por comprovação da palavra, são falsos profetas, quando eles caem na desgraça e são apanhados numa míriade de pecados hediondos. Porque eu sei que não é o nome dele que vai ser arrastado pelo lamaçal. Não é o testemunho dele, ou o ministério dele, ou a carreira dele. É o nome de Cristo. Porque a esmagadora das pessoas que não têm discernimento nenhum coloca tudo no mesmo saco e acham exatamente... Lá estão os evangélicos a aprontar outra vez. Essa cambada de promíscuos que acham que ao domingo vão todos engravatados e apratados à igreja e depois são apanhados com a secretária fechados. E por isso é que é muito temor que nós temos que levar estas coisas, e por isso é necessário uma humildade da parte de todos nós em meio a estas circunstâncias, enquanto estamos a lidar com este tipo de assunto que é sério, irmãos. Eu compreendo que é sério, é pesado. Talvez não vai dar para a gente fazer assim tantas piadas e a gente se rir tanto ao longo de que estamos a tratar deste assunto. Porque porventura, muito do caminhar por este assunto vai envolver confissão do nosso pecado, contrição do nosso coração, arrependimento da nossa parte. Possivelmente tanto em relação a aspectos do passado, como em relação a questões do presente corrente. E dentro desse quadro de confissão pública de pecados, não é o que diz na passagem, mas o contexto. Vou fazer 3 perguntas. E neste caso eu vou pedir para que os irmãos se manifestem. Quantos de vós alguma vez ouviram pregações específicas sobre este tema? Levantem a mão, por favor.
Ok? Segunda pergunta. Quantos de vós alguma vez fizeram, por vontade própria, estudos bíblicos específicos sobre este tema? Terceira pergunta. Quantos de vós alguma vez se lembram de terem lido e conseguem citar alguma passagem da Bíblia sobre este tema? Como vocês, de certa forma, conseguem constatar, acima de tudo quem está sentado mais atrás, isto é um bocado o reflexo do meio evangélico. Eu diria de aqui para pior. Até diria que a nossa média, porventura, até não está assim tão má. Porque exatamente, infelizmente, nós vemos um completo desconhecimento generalizado sobre esta temática. E agora vou citar então alguns dos motivos que levam, como eu estava a dizer no início, na introdução, ao falhanço da igreja em geral sobre este assunto. Eu vou citar alguns, no caso eu vou citar 8, que eu sintetizei. Posso estar enganado, mas é uma avaliação que eu estou a fazer. É uma avaliação que eu estou a fazer de 8 motivos que, a meu ver, podem estar a incidir neste falhanço e o motivo pelo qual a igreja, como eu disse, no geral, está a falhar nesta área. Motivo número 1. A errónea compreensão de que este assunto é, acima de tudo, uma questão que varia de denominação para denominação. Muitas pessoas eu já conversei que até me fazem esse tipo de perguntas, mas qual é que é os usos e costumes, usa-se aquela expressão, os usos e costumes daqui? O que é que se pode aqui fazer que na outra de onde eu venho eu não posso fazer? Ou ao contrário, o que é que eu podia lá fazer que aqui supostamente eu não posso fazer? Ok? Segundo princípio, ou segundo motivo, digamos assim, que eu creio. Então, como disse, vou repetir a primeira, a errónea compreensão de que este assunto é, acima de tudo, uma questão que varia de denominação para denominação. Ponto número 2. A errónea compreensão de que este assunto é, acima de tudo, uma questão meramente cultural e, por isso, varia com o tempo e local geográfico. Quantas vezes é que nós, inclusive, deparados, ou vocês já ouviram alguém passando e pegando e lendo uma passagem na Bíblia que descreve, porventura, o que é que Deus descreve que é nudez? A pessoa diz, não, mas isto era neste tempo, para o povo de Israel, ok? Isto é um assunto cultural, atenção. Isto é um assunto cultural, mas, amados irmãos, quando nós estamos a falar de princípios, não é cultural. Quando estamos a falar de princípios, não estamos a falar de assuntos culturais. Há manifestações do princípio que podem ter uma interpretação contextualizada na cultura, como algumas das passagens que nós iremos ver. Há descrições de coisas específicas, seja de bijutaria, de acessórios, como, por sua vez, de penteados, que nós temos que perceber no contexto qual é o princípio. Qual é que é o princípio que está por detrás do que ali está a dizer. Mas, novamente, o princípio é acultural e é atemporal. E é nesse sentido, amados irmãos, que, infelizmente, eu quase que arriscaria a dizer, todos nós, não aos olhos da nossa cultura, mas aos olhos dos mandamentos do Senhor Deus, todos nós, como eu disse, arriscaria a dizer, sem exceção, já expusemos a nossa nudez perante aquele que não é o nosso esposo, ou não é a nossa esposa, ou não somos crianças e estamos a mudar a fralda. Porque exatamente aos olhos da nossa cultura, neste momento, não há problema. Creio que foi, não sei se foi nesta semana ou na semana passada, que eu recebi uma mensagem no Telegram que alegava que uma moça, creio que foi na Califórnia, foi presa
E ela muito chocada e admirada que tinha sido presa, porque estava a passear o cão de tronco nu. Tronco completamente desnudo, pela via pública, passear o cão, fazer jogging. Foi lá a polícia, no estado da Califórnia, que é um dos estados mais liberais dos Estados Unidos, e prendeu. Como atentado ao pudor. Vá lá que ainda prendeu. Até fiquei admirado. Na Califórnia prenderam? Pensava que já nem ia prender. Porque nós estamos a avançar tanto, e estamos a deixar que a cultura entre tanto no nosso meio, que eu lembro de ser criança, que os meus pais descreverem, que antes de eu nascer, tinham vindo uns jovens da Alemanha num intercâmbio missionário de curta duração. Eu não consigo especificar o sítio de Portugal em que esses jovens estavam a ficar, mas então esses jovens estavam cá, numa missão, não é, como missionários de curta duração, que iam estar acima de tudo a trabalhar nas áreas de evangelismo e tudo mais por aí. E estavam então albergados, não é, numa igreja local, como eu volto a enfatizar, eu não lembro qual foi a localidade em Portugal em que eles estavam. Também não consigo precisar se era em primavera, se era verão, mas eu creio que inclusive era verão. E então, e como eu disse, se não me falha a memória, eles eram da Alemanha. E, numa das vezes, então o pastor que estava responsável por cuidar, digamos assim, dos horários, dos afazeres e tudo mais, foi ter com os jovens lá à casa onde eles estavam albergados e tudo mais. E começa-se a aproximar e houve tipo risos e brincadeiras, assim, tipo um ambiente feliz e alegre e tudo mais. E quando ele chegou lá, os jovens estavam com a mangueira, não é? A brincarem, a molharem-se uns aos outros e tudo mais, a correrem de um lado para o outro e tudo mais, todos contentes. E estavam como Deus os pôs ao mundo. Completamente nus. Missionários. Vindos da Alemanha. Antes de eu nascer. Há várias décadas atrás, 3 pelo menos. Porque, não é, na sua cultura, não é assim tão grave fazer nudismo. No norte da Europa, a Alemanha, por exemplo, é relativamente comum se fazer nudismo. Como na Escandinávia também se faz. Não sei como é que com aquele frio, mas é relativamente comum. Está associado um bocado à cultura, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Escandinávia. Esses países mais anglo-saxónicos. Não é tanto no Reino Unido, mas nesses países anglo-saxónicos isso é relativamente comum. E eles que eram cristãos, supostamente pelo menos, e como missionários, jovens, estavam ali, a brincar. Todos nus. E o pastor ficou completamente chocado, não é para menos, do que estava a ver. Durante uma fração de segundos, espero. Depois deve ter desviado a cara e começado a apelar para que o Senhor não enviasse fogo do céu, mas que eles se tapassem. E isto tem vindo a galopar, não é? O entrar do mundo pela igreja adentro tem vindo a galopar. Que eu lembro-me que eu não quero arriscar, mas talvez já há uns 10 anos atrás, que eu já tinha ouvido falar exatamente de encontros na Escandinávia, não me lembro se era Suécia, se era Dinamarca, se Noruega, encontros de swing gospel. Ou seja, encontros de trocas de casais evangélicos promovidos por famílias pastorais, nos quais, não é, o esposo e a esposa chegam ao local e depois trocam e vão se deitar, não é para dormir, mas vão se deitar com pessoas que não são a sua esposa, não são o seu esposo. E eu estou a dizer que isto é algo que já aconteceu há cerca, se eu não me engano, há cerca de 10 anos atrás. E como eu disse, começou a ser promovido por famílias pastorais. Amados irmãos, isto é a franja
Estamos a falar da franja dos extremos do que já acontece há décadas. Para que depois nós comecemos a pensar que nós possivelmente estamos a viver num ambiente de lume médio e achamos que está frio. Achamos que a gente está vestido de forma decente, achamos que somos modestos na nossa forma de ser, de estar, de interagir uns com os outros. Só que a coisa já... Lá está. O extremo já está tão extremo que nós que já vamos num bom caminho do mundanismo, achamos que estamos bem. Achamos que somos modestos na nossa forma de ser e de estar. Por isso é como eu estava a dizer, o segundo princípio, ou melhor, o segundo motivo, é a errónea compreensão de que este assunto é, acima de tudo, uma questão meramente cultural e por isso varia com o tempo e local geográfico. Terceiro, a ignorância de que existem diretrizes e princípios bíblicos específicos quanto à modéstia, vestimenta, decoro e nudez. A palavra do Senhor apresenta-nos exemplos práticos, princípios práticos, que, por sua vez, como são princípios, são atemporais, que descrevem o que é nudez. E por isso é que eu digo, por exemplo, eu lembro-me de talvez há uns 10 anos atrás, eu creio que foi a última vez que eu dei uma chance de entrar numa loja da Lefties. Eu dei uma chance. E eu entrei na loja da Lefties, que é do mesmo grupo que a Zara e tudo mais. Outrora era a versão tipo low cost da Zara. E eu creio que já foi há uns 10 anos atrás. Eu cheguei lá e a secção de homem ficava na cave, como fosse na cave, no andar subterrâneo. Estou a falar em Aveiro, lá na loja de Aveiro. Ficava no andar subterrâneo. E a secção de mulher ficava no andar de cima. Ou seja, mesmo que eu quisesse ir para o andar dos homens, eu tinha que passar pela secção feminina. E olhei para a secção feminina e eu, caramba, parece que é roupa de homem. Os cortes, o tipo, os mesmos tecidos, as linhas, o tipo de roupa, parece roupa de homem. Eu desci para a secção masculina e começo assim a abrir, a fechar os olhos e a esfregar. E eu, isto é secção masculina ou é secção feminina? Pasmem-se, secção feminina, os calções, até, por sinal, eram até aqui. Na secção masculina, os calções eram boxers. Era uma coisinha por aqui, com cores assim, branco, rosa chiclete, verde alface. E eu fiquei assim, mas isto é secção de homem? É que parece que... aliás, de qualquer das formas, era indecente. Era imoral. Na minha concepção eu disse, não dá para comprar nem em cima, nem dá para comprar em baixo. Não dá. Porque em cima estão a formatar a mente das moças para o lesbianismo e em baixo estão a formatar os jovens para o homossexualismo, para a sodomia. Foi essa a minha conclusão. E disse, e cumpro, nunca mais entro numa loja destas. E pronto. Saí dali, resmungando sozinho, e fui-me embora. E eu estou a dizer novamente uma coisa que foi para há uns 10 anos atrás. Talvez já foi há uns 10 anos atrás, ou assim, ou 7, por aí. Vocês têm a noção, então, novamente, o quão, por sua vez, nós já não temos avançado ao longo do tempo? Nós vamos continuar a falar alguns exemplos práticos, irmãos. E como eu disse, exemplos práticos que serão constrangedores. Porque nós iremos falar de coisas que começaremos talvez a pensar. Bem, então se calhar há certos sítios, parecido com os alcoólicos anónimos, que eu não posso ir. Há certos sítios que não dá para ir. Não dá para ir. Se eu for, é literalmente estar no talho. A ver a montra. E se o meu Senhor diz que se a minha mão direita me faz pecar contra ele é para eu cortar, o meu olho direito me faz pecar contra ele é para eu arrancar fora, porque é preferível que eu entre sem uma mão e sem um olho no reino
do que todo o meu corpo inteiro arda no fogo do inferno, e nós sabemos que Jesus não está a falar de amputação ou de automutilação, e está a falar se há áreas da nossa vida que não dá para redimir, não dá para dar a volta à situação, é preferível que a gente corte da nossa vida, que a gente se abstenha. Então eu creio que todos iremos chegar à conclusão que, amados irmãos, há filmes e séries que não dá para um cristão ver. Não dá para um cristão ver. Não dá para dar uma chance. Não dá para dizer, eu assisto isto por causa da história. Eu já assisti muita coisa por causa da história. Não, esta cena não dá para pular, porque é por causa da história. Faz parte da história. É importante eu ver esta cena aqui. E eu creio que nós iremos chegar a uma conclusão, que é isso. Eu creio que nenhum de nós dizia, Jesus, senta aí, eu vou-te mostrar esta série nova, que toda a gente vê, toda a gente fala, os meus colegas todos andam a ver e a falar. Eu quero que tu vejas esta série comigo e depois me dizes o que é que tu achas. Mas atenção, vais ver muitas mulheres nuas, e homens também, mas é por causa da história. A história é boa. Jesus, aguenta essas partes, porque a história é muito boa. Eu creio que qualquer um de nós ficava com algum temor e medo de mesmo levar uma chapada do próprio Senhor Jesus. E que ele dissesse para nós, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Mas nós dizemos esse tipo de mentiras a nós próprios, nós dizemos-nos esse tipo de mentiras para andarmos no mundanismo, para transbordarmos no mundanismo. Ponto 4. Uma distância tão grande da cultura contemporânea dos princípios bíblicos. Como eu disse, um dos motivos pelo qual eu creio que a igreja está a falhar tanto é também por causa de uma distância tão grande da nossa cultura contemporânea, pelo menos a ocidental. Está tão distante dos princípios bíblicos que, amados irmãos, enquanto eu lia o livro, este livro foi citado o ano passado na Conferência de Mulheres Cristãs. Chama-se Deus o Estilista. É vendido pela editora Fiel. É o livro que é o motivo pelo qual eu ter dormido 3 horas esta noite. Porque eu fui primeiro ouvir a série de pregações inteira que o pastor tinha feito depois de que publicou esse livro. Fui ouvir o livro na íntegra. E à medida que eu lia passagens e parava para analisar, eu começava, como disse, a entrar quase em pânico. Eu pensar, onde é que nós fomos parar? E esse livro falava, exatamente, que as roupas com que muitas vezes nós andamos, acima de tudo no verão, bastava nós recuarmos, no caso, 100 anos. A gente nunca, ou seja, nós temos, estima-se que temos cerca de 6.000 anos de história da humanidade. A gente recua a 100 e nós éramos presos. Homens e mulheres, éramos presos. Pelas autoridades escolares, não estou a dizer por cristãos, estou a dizer pelas autoridades escolares. Há 100 anos atrás, éramos presos. Há 80 anos atrás, éramos presos. Éramos presos, irmãos. E como é que nós não achamos que é estranho que a autoridade secular, há 80 anos atrás, nós éramos presos, mas agora nós, como cristãos, que queremos espelhar a glória de Deus, não há problema da gente usar. Não há problema nenhum. Os tempos mudaram. Deus antes achava que é nudez, agora já não acha. Como eu disse, estamos a falar 5.000, quase 6.000 anos, 6.000 anos de história da humanidade, 100. 6.000 anos da história da humanidade era errado, era mau, era indecente. Passado 80 anos, já não é. Tudo pode. Já não é. O problema está nos olhos das pessoas. O problema está na mente suja das pessoas. Por isso é que depois vai defender nudismo gospel, swing gospel, feira do sexo gospel e essas coisas todas que andamos a ver por aí. Quinto ponto, uma cultura altamente erotizada, pornográfica, até, que por esse motivo está, como referido anteriormente, tão afastada dos princípios de Deus que nem tem noção do quão longe está. Irmãos, nós não conseguimos fazer uma viagem, nem aqui na cidade. Desliga o telemóvel e tudo mais. Não precisas ir à internet, não precisas andar nas redes sociais, nada. Só uma viagem. Caminha 2 km para ver uma mulher e um homem num placar com roupa indecente.
com roupa imoral, vestido de uma forma que nós agora engolimos e achamos que é normal, mas que Deus diz que eles estão nus. Estão nus. Inclusive, nós outrora tínhamos aquela palavra que está seminu. Está seminu. Se está seminu, mesmo até pela própria semântica, está pelo menos 50% nu. E segundo a palavra do Senhor, não é para nós pormos a nossa nudez. A não ser ao nosso cônjuge. No contexto do nosso casamento. Que são coisas totalmente diferentes. Lembram-se daquela recomendação à igreja de Éfeso em Apocalipse 2:5? Eu já estou a terminar, irmãos. É a introdução. Eu não posso discorrer muito mais, porque isto temos que levar isto em doses homeopáticas, passa a expressão. Apocalipse 2:5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Lembra-te de onde caíste. Amados, a maior parte de nós não se lembra onde é que a igreja caiu, porque nós nem estávamos vivos. A maior parte de nós nem estávamos vivos quando a igreja começou a cair e a resvalar forte neste sentido. Estou a dizer a maioria de nós. Alguns já estavam vivos. Alguns eram crianças. Mas mesmo em Portugal, o país parou. O país parou quando estreou a novela Gabriela. O país parou. Porque uma das cenas icónicas, logo, não sei se acho dos primeiros episódios ou lá o que é, mostrava a atriz que fazia de Gabriela, não é? Não só em trajes, mas acima de tudo em comportamentos indecentes, de forma que expunha a sua roupa íntima, e toda ali, tipo a aldeia, estava ali reunida. E pasmem-se, amados irmãos, muitos de nós, quer na versão masculina, ou quer na versão feminina, vestimos-nos muitas vezes como a Gabriela. E agora, igualmente, eu creio que os irmãos conseguem constatar que se agora outra vez passasse a Gabriela, o país não parava. Só isto. Eu já vejo muito mais no canal Panda para os adolescentes. Há cenas ainda mais graves. A versão do canal Panda para adolescentes, que é o Panda Bigs, já recebi várias vezes alertas pelo Telegram de clipes, de fotos, de séries infanto-juvenis que vão mais longe do que aquilo que apareceu na Gabriela há uns anos atrás. E depois nós olhamos e pensamos assim, não, peraí, mas os tempos mudaram. Não é? E aquilo que outrora era uma coisa assim, escabrosa, que era o simples facto de a gente ver a roupa interior de alguém no grande ecrã, agora a gente talvez não se pasme tanto de nós mesmos andarmos com menos roupa, mas porque é verão, nós podemos estar com menos roupa ao pé das pessoas, que não há problema. Já vi, não há problema. Agora já não há problema. Já não há problema. Sexto ponto. A falta de lideranças nas igrejas e nos lares que ensinem, pratiquem, exortem e lutem por princípios bíblicos nesta área. A falta de lideranças nas igrejas e nos lares que ensinem, pratiquem, exortem e lutem por princípios bíblicos de modéstia. Se os púlpitos estiverem em silêncio, se os pais e as mães em casa, acima de tudo, estiverem em silêncio, não é preciso que nós falemos para que os nossos adolescentes, as nossas adolescentes, ou as nossas crianças queiram se comportar, queiram fazer a dança, os trejeitos, imitar a roupa, penteado, de pessoas
que agora são entendidas como estrelas, não é? Estrelas e ídolos, como muitas vezes se diz. Muitas vezes adolescentes que são estrelas, não é? E ídolos, que atualmente se vestem de uma forma mais diminuta, reduzida e sensual e nua do que as personagens que faziam de conta que eram prostitutas nas séries e nos filmes dos anos 80 e 90. Eu lembro-me de ver isto já para aí por 2010. Eu lembro-me de ver, eu já disse isto várias vezes. De um lado aparecia personagens que estavam a fazer de conta que eram prostitutas numa novela ou uma série, acho que era uma novela ou uma série estadunidense dos anos 80, se não me engano. E depois aparecia um grupo de adolescentes que estava na passarela para uma gala de prémios de artistas adolescentes. E as adolescentes estavam muito mais nuas do que as personagens que nos anos 80 faziam de conta que eram prostitutas. Estavam com roupas muito mais ousadas, muito mais erotizadas, muito mais despidas do que personagens que estavam a fazer. E não se esqueça, quando é uma personagem, por norma, é já para enfatizar a forma de ser e tem que nos transmitir que a gente olhe e a gente perceba que aquela pessoa é uma prostituta. Mas as adolescentes estavam mais nuas do que as personagens que faziam de conta que eram prostitutas. Últimos 2 pontos para terminarmos e orarmos. Eu nem mesmo vou continuar com algumas conclusões que eu ainda tinha aqui, mas ponto número 7. Um caricaturar, ou seja, fazer uma caricatura desta situação como uma série de regras de pode, não pode, ou meramente uma questão de centímetros de comprimento de tecido, ou penteados, ou maquiagens, ou bijutaria e acessórios. Muitas vezes, quando se brinca, não é sobre estes tipos de assunto, quando não se leva a sério, quando não se estuda, ou quando não se quer estudar este tipo de assunto, parecido com o primeiro ponto, que varia de denominação para denominação, com o segundo ponto, que é porque varia de cultura para cultura, faz-se uma caricatura de agora também daqui a bocado vai ser como acontecia aqui há 60 anos, que estavam os diáconos à porta da igreja com uma fita métrica para ver a distância da saia, até onde é que a saia ir. 60 anos atrás, 70 anos atrás. História da humanidade, 60 anos atrás, 70 anos atrás. E às vezes pega-se em tudo, lá está, como se chama dizer aquela expressão, pega-se no bebê que está dentro da água do banho e atira-se tudo fora. A dizer, lá está, os tempos mudaram, nós não podemos ser tão rígidos, não podemos ser como que fariseus nestes assuntos. Então pega-se e vai tudo fora. Não se analisa os princípios, não se tenta perceber o que é que aconteceu, não se tenta perceber onde é que nós caímos, como é que a nossa mente está tão mundanista e que nós andamos todas as semanas a ler Romanos 12, 1 e 2, mas nós estamos tão mundanos que nós não temos noção do quão mundanos nós somos. É tipo literalmente a questão, e é um bocado o exercício ao longo destas semanas que falaremos neste tema, é literalmente, vai ser esse tipo a sensação de nós pegarmos no peixe que está dentro do aquário e tentarmos tirar aquele que saia fora da água pela primeira vez na vida, perceba o que é estar seco. No sentido de que o peixe não sabe que está molhado. O peixe não faz a mínima ideia que está molhado. Só se foi tirado dentro da água. Só quando ele é feito a primeira vez tirado dentro da água que ele vai perceber, espera aí, eu passei a minha vida toda encharcado. E nós, irmãos, eu acredito que todos nós passamos a nossa vida, porventura até agora, encharcados. Como eu disse, nem é necessário a gente ligar o telemóvel, ou abrir o computador, ou ligar a televisão. Basta andar pela rua. E quer pela indumentária de quem anda pela rua, quer pelos placares e os anúncios que vão andar expostos pela rua, que nós vamos ser bombardeados por princípios, inclusive, como eu disse, que se as pessoas que estivessem ali naqueles placares, estivessem naqueles modos, há 80 anos atrás, eram presos. Porque era atentado ao pudor.
Era exposição indecente. E o último ponto. Se está na moda e praticamente toda a gente usa ou aprova, não pode ser assim tão mau. Está na moda, praticamente toda a gente usa. A esposa do pastor, não sei das quantas, também usa. Qual é o problema? Não. Espero que a minha não. Mas, irmãos, nós já tivemos muitas conversas desde antes do nosso casamento sobre este assunto. A minha esposa, inclusive, tem adaptado a forma dela de vestir. Ela vestia-se de uma forma quando nós começámos a namorar e veste-se hoje de uma forma diferente. E já houve alturas que deu briga. Deu discussão. Mas eu tentei expor as Escrituras e dizer: filha, eu não consigo contornar esta situação, porque é um princípio bíblico. Isto que dá para ver é só para eu ver. Não é para mais ninguém ver. Isto que dá para eu conseguir perceber completamente o formato e todas as curvas é para eu ver. Não é para mais ninguém ver. E se tu queres trazer glória a Deus, eu não sei como é que tu consegues apontar para Deus, apontar para a glória de Deus, vestida dessa forma. Porque mesmo que tu não queiras, basta tu te baixares para apanhar uma coisa qualquer do chão, basta tu tropeçares, se calhar basta tu espirrares, e já não vou ser só eu que vou conhecer aquelas partes do teu corpo. Mas mais irmãos e irmãs vão conhecer aquelas partes do teu corpo que é para eu conhecer. E realmente, isto é mesmo para causar alergia. Nós temos que ganhar alergia santa. Nós temos que ganhar alergia santa a estas coisas. Porque eu lembro-me mesmo quando eu andava no secundário, que nós achávamos mesmo absurdo, ridículo, mas não deixávamos de olhar para as moças da escola que iam lá de, não é mini saia, é mini cinto. Dezembro, janeiro. E a gente com frequência fazia questão, íamos assim lá, um grupo de rapazes, a passar a gente, calor! A gente fazia questão de dizer isto. E não era para dizer que ela estava bem vestida, era mesmo para expor ao ridículo. De onde é que vem esse fogo todo? De onde é que vem esse calor todo? Para ser dezembro, janeiro e passado uns dias estar assim a espirrar. Porque nós víamos como é que estas pessoas conseguem andar assim vestidas. Como é que elas conseguem andar vestidas com este frio. Eu quero até andar, eu não me importo, eu ando até de colãs. Por dentro das calças e tudo mais. Venho de calça de pijama por dentro das calças, eu quero estar quentinho. Os meus colegas vão gozar comigo, eu quero estar quentinho, eu quero estar tapado. Mas a gente depois olhava, era um tanto de moças, quase que andavam mais destapadas naquela altura do ano, porque infelizmente era o que estava na moda, é o que a estrela assim e assado fazia, e também, infelizmente, as atenções muitas vezes, que de forma inconsciente muitas vezes, as moças atraem para elas. E depois, não raras vezes, nós víamos que exatamente, e nós ficávamos revoltadíssimos, que as nossas colegas, não é? Que tinham a mesma idade do que nós, 15, 16, por aí, estamos a falar do secundário, não é? 15, 16, 17, andavam a namorar com rapazes com 22, que já trabalhavam, já tinham carro, já as iam apanhar à escola e tudo mais. Porquê? Porque é o tipo de atenção que estão a atrair. Porque enquanto nós, mesmo adolescentes, mesmo com as hormonas não convertidas aos saltos, não tínhamos ainda tanta noção ou tanta atração libidinosa por elas, os outros que já eram homens feitos sabiam. 2 cantigas, tal, uma viagenzinha e está resolvido. E salta, próxima. E a gente viu isso acontecer não raras vezes. E acima de tudo, nós víamos, era acima de tudo aquelas moças mais carentes, que mais queriam atenção, que mais precisavam de se sentir confortáveis, se sentir amadas, se sentir aceitas, abraçadas por uma figura paternal. Eram aquelas que mais se expunham, mais buscavam chamar a atenção, mais buscavam
motivos para se chamar a atenção. Muitas vezes eram, eu lembro-me, às vezes eram das moças mais bonitas. Mais bonitas, tanto de aparência como mesmo de porte. A Bíblia descreve assim, como por exemplo a Rebeca é descrita dessa forma. Bonita de cara e bonita do seu porte. O corpo era bem feito. E depois por dentro eram as mais inseguras. E infelizmente, permitam-me esta palavra pesada do português, as mais rodadas. Amados, ao longo desta série, nós iremos estar a refletir a nossa necessidade urgente para cuidarmos, ponto número 1, do nosso coração. Porque, como eu queria dizer, a modéstia não é um assunto de roupa, é um assunto de coração. Amados, eu posso passar aqui 3, 4, 5, 6, 7 semanas a pregar sobre este assunto. Se não for um assunto que deixa da mente, dos ouvidos e deixa ao vosso coração, irmãos e irmãs, vocês podem mudar a vossa forma de comportar exteriormente, supostamente. Podem mudar aparentemente a vossa forma de vestir, mas vocês provavelmente vão estar revoltados, achando que as regras aqui da igreja, que os usos e costumes daqui da igreja são assim e são assado. Porque é um assunto que é do coração, amados irmãos. Nós só vamos exteriorizar aquilo que haja no nosso coração. E outro assunto que é interessante que nós vamos ver mais à frente, nas semanas, é que este é um problema acima de tudo dos homens. Eu tinha também uma nota sobre isso, mas para a semana continuarei. Mas este é um problema acima de tudo dos homens. Porque, para começar, os homens é que são os pais, são a figura paternal do lar e é quem estabelece por norma as regras de uma casa. Os pais é que vão ensinar aos jovens como é que eles vão tratar as pessoas do sexo oposto e vão também ensinar os jovens, os rapazes, a como olhar ou deixar de olhar e tratar as outras moças. E por sua vez, são os pais que vão ensinar às suas filhas a se sentirem seguras e amadas como as princesas que são e por outro lado, que exatamente os seus corpos não são para chamar a atenção para elas, mas são para elas guardarem esse tesouro e preservarem, para apresentarem esse tesouro um dia ao seu esposo. E é para o esposo, tal como o esposo deve guardar o seu corpo, para apresentar um dia como um presente à sua esposa. Não é para toda a gente ver, tirar as medidas e saber até os sinais, onde é que estão os sinais todos no corpo e tudo mais. Então, amados irmãos, vamos orar. Eu, por sua vez, eu preparei, hoje às 3 da tarde vai ficar online o audiobook. Mas é um livro que eu tenciono também comprar em formato físico. Chama-se Deus o Estilista. O pastor Jeff Pollard, foi um livro escrito há 20 anos atrás. O livro foi escrito há 20 anos atrás, foi traduzido há 17 para português. Existe mesmo uma versão em português de Portugal, na loja da editora Fiel. Custa 6 euros. Se até um grupo de irmãos e irmãs queiram comprar, depois falem comigo que a gente pode tentar mandar vir tipo uma compra conjunta e assim não pagam cada um os portos e tudo separado, se quiserem. Também eu vou, hoje à tarde, em formato áudio vai estar disponível. O livro, creio que são 2 horas. A ouvir em velocidade normal são 2 horas. Talvez haja necessidade de parar para digerir algumas coisas que vão ser ditas, talvez para chorar, talvez para orar. Se quiserem também ouvir, mas é um assunto sério que nós precisaremos de tratar todos juntos. Não estamos aqui para apontar dedos. Peço, amados irmãos, que o Senhor vos dê temor. Não vão para casa, não apontem os dedos às vossas esposas e dizer, eu não te avisei. Eu diria mais, esposos, vão para casa, ajoelhem no chão e chorem. Ajoelhem no chão e chorem. E peçam a Deus graça para admoestar, doutrinar e apresentar as vossas esposas. Parecido como descreve, que assim Cristo vai apresentar a igreja, sem mancha, nem ruga, nem mácula. Vocês é que têm a responsabilidade de cuidar das vossas esposas. Vocês foram retirar as esposas da casa do pai e da mãe para cuidar. Então cuidem das vossas esposas, cuidem das vossas filhas. Ensinem os vossos filhos que não se tratam as meninas como se tratam os meninos.
O Isaac já levou vários raspanetes. Porque menina não se trata como se trata menino. Não se brinca com menina da mesma forma como se brinca com menino. Com as meninas nós tratamos de forma delicada. Se ele tiver a graça de ter irmãs, ele tem que saber que a forma como ele vai brincar com os irmãos não é a forma que vai brincar com as irmãs. Porque elas são meninas. Ele tem que proteger as irmãs. E igualmente, quando nós somos teletransportados para a linguagem bíblica, meu amado irmão, que tu que és solteiro, enquanto és solteiro, ela é só tua irmã. Ela é só tua irmã. Tu não tens direito de fazer mais nada. Agora não estou a falar de irmãos biológicos, percebam, estou a falar dos casais que estão a namorar. Pares que estão a namorar ou a noivar. Ela é só tua irmã. Tu tens que tratar como tua irmã. Tu agarravas, abraçavas e punhas assim a mão à tua irmã? Porque a Bíblia diz que é para tratar como irmãs. É literalmente como se fosse uma irmã biológica. Enquanto não colocas o anel no dedo, não pedis autorização ao papá e eu à mamã, ela é só tua irmã. Porque acontece qualquer coisa, vocês param e já a fizeram, já aconteceram e já têm histórias. Enquanto vocês não são casados, ela é só tua irmã. E peço, amados irmãos, por último, que orem por mim. Que orem por mim, para que o Senhor me dê graça, para que nós tratemos este assunto com seriedade, com honestidade, sempre com franqueza, à luz da palavra. E é isso que também que eu quero que os irmãos percebam. Como até na cultura portuguesa se diz, quando a gente tem um dedo apontado para a frente, tem 3 a apontar para nós, tem um a apontar para cima, para Deus, para colocar Deus como nossa testemunha. Então, que isto não seja uma situação exatamente da trave e do cisco. Então, todos nós precisamos de não só confessar os nossos pecados uns aos outros, mas de nos acolher uns aos outros, chorar uns com os outros, admoestar uns aos outros. E em vez da gente dizer, lá está outra vez aquela irmã vestida daquela forma, já não vou conseguir me concentrar agora no culto. Tu já foste falar com aquela irmã? Ou já perguntaste à tua esposa se podia falar com a tua irmã? Ou já foste talvez falar com o teu pastor, se ele já foi falar com aquela irmã? Isso no sentido se for sexo oposto. Se for do mesmo sexo, espero que tu vais falar com a tua irmã. Porque realmente estamos todos no mesmo barco. E, amados, vamos então terminar com uma palavra de oração, pedindo a Deus, então, que Ele continue a nos dar graça e a fazer que a sua palavra ecoe ao longo da semana nos nossos corações. Vamos então ao Senhor em oração, depois terminaremos com o pós-lúdio. Peço que guardem reverência, ainda enquanto estamos no tempo de pós-lúdio, porque é tempo também de oração individual e pode haver necessidade, não é, das pessoas terem um tempo de reflexão, de orar, de confissão de pecados. Então vamos guardar reverência, não conversem aqui dentro, por gentileza, enquanto acima de tudo o prelúdio está a acontecer. Peço mesmo às crianças para guardarem estes últimos minutos, mas vamos então terminar com uma palavra de oração. Pai de amor, Senhor, as nossas vozes tremem, os nossos corações tremem, as nossas pernas tremem quando nós, diante da Tua palavra, percebemos e, como Isaías, dizemos, ai de nós, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, de mente impura, muitas vezes de indumentária impura, de forma de estar impura, e habito no meio de um povo de impuros lábios também. Senhor, concede-nos a Tua graça, Senhor. Perdoa o nosso pecado, Senhor Deus. Perdoa a nossa forma de proceder até aqui. Perdoa, Senhor, pois a nossa forma de vestir, acima de tudo, está espelhada naquilo que são os modelitos, as modas e as vontades mundanas, Senhor, e não o que a Tua palavra nos ensina. Perdoa-nos, pois este assunto muitas vezes parece como se fosse um ângulo morto no carro que é a Tua igreja, e nós olhamos e não vemos nada, mas temos ali um obstáculo que nos poderá causar um inevitável acidente, Senhor. Ó Deus, peço que Tu dês graça aos nossos irmãos para conduzirem corretamente as suas casas, a conduzirem a sua forma de ser, a conduzirem os seus olhos, as suas mentes, aquilo que colocam diante dos seus olhos voluntariamente. Peço que auxilies as nossas irmãs, Senhor Deus, lhes dês graça, lhes capacites a se vestirem de forma modesta, de forma que não vá acentuar
ou trazer atenção para a forma do seu corpo, Senhor, mas sim trazer glória a Ti, Senhor Deus, e apontar para o seu Salvador e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos o resto desta semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu grande amor por nós, Deus Pai, que as doces consolações do Santo Espírito, a coragem e a ousadia para a pregação do Evangelho, a cura e a convicção e a contrição do pecado, da justiça e do juízo, que só o Teu Santo Espírito traz, sejam sobre todos e sobre cada um. Oramos nós no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, dizendo amém.